Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula sobre ideias básicas de divisão. Agora sim, agora a gente vai começar a falar de divisão mesmo, tá? Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre uma preparação para a divisão, que é necessário. Falamos sobre subir e descer, ir para frente e para trás, vinculando a adição com a subtração, e depois nós fizemos adição sucessiva de números para vincular a multiplicação, e por último nós fizemos a subtração sucessiva. Então, vamos trabalhar praticamente neste vídeo duas ideias básicas de divisão. A primeira é: a divisão, na realidade, é uma subtração sucessiva do mesmo número, tá? O símbolo da divisão é este aqui ou este aqui, tá? Geralmente é usado este aqui. Então, divisão como subtrações sucessivas. Então, vamos contar mais uma vez com a participação da Anitta e ela vai começar a fazer essa subtração sucessiva. Então, 8 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Então, vamos lá, Anitta. Pegue 8 unidades. Tá bom. Lembrando que a gente está usando o material dourado, que nesta fase é necessário que a criança manipule as peças para... O concreto é muito importante. Tem 8 aí? Tem. Certo. Agora você vai fazer essa operação aqui, ó. Que operação que é essa aqui mesmo? Menos. Isso, então vamos lá. 8 menos 2. Menos 2, de novo. Menos 2. Menos 2. Isto. Agora, quantas vezes foi possível tirar o 2 do 8? Quantas vezes você fez esse processo? Quantas vezes? 4. Isto. Muito bem. Se você tirou o 2 4 vezes do 8, foi possível tirar o 2 4 vezes do 8, significa que se você devolver os grupinhos de 2 em 2 lá no 8, quantas vezes o 2 vai caber em 8? Quantos grupinhos de 2 cabem em 8? 4. Isto. Muito bem. Então imagine, você professor, professora, você fazer essas atividades constantemente. E serve para papai e mamãe em casa aí que está ajudando os filhos também a avançar um pouquinho mais nessas ideias de divisão, tá? Isso é muito importante. Agora, a ideia de divisão é a seguinte. Dividir é o quê? Repartir igualmente. Então agora, a Anitta, ela vai pegar 10 cubinhos ou uma barrinha, ela vai pegar uma barrinha e dividir para 2 pessoas. Então vamos lá, Anitta, pegue 10 primeiro. Tá. Você pode pegar 10. isso, mas veja bem, vamos lá, começa a divisão para as 2 pessoas. Como você vai dividir? Você pode fazer uma setinha para representar? Então vamos lá. O que significa essa setinha? Essas setinhas significa que eu vou ter que colocar 5 em cada pessoa, essas bolinhas. Ah, muito bem. Então ela quer dizer, na realidade também, que o que tiver aqui, ela vai dividir para as 2 pessoas e as setinhas estão indicando o caminho que os cubinhos vão seguir, no caso, 2 pessoas. Então agora, pode começar a divisão. Dá para dividir com a barrinha? Não, então vou fazer a troca. Isto. Muito bem. Pronto. Quantos tem aí? 10. Isto, muito bem. Agora, você vai fazer a divisão. Lembrando que dividir é repartir igualmente. Eu vou pegar aqui os 5. Você já fez de cabeça já o 10 dividido por 2 igual a 5?
Não, mas eu já sei o que é pra fazer, né? Então, 5. E tem os 5 aqui, eu vou dar pra outra pessoa. Isto. Cada pessoa, Anitta, cada pessoa recebeu quantos cubinhos? Quantos cubinhos? Quantos cubinhos cada pessoa recebeu? 5. Então, veja que quando você pegou 10 e dividiu para as duas pessoas, a resposta aqui é o que cada uma ficou. Então, cada uma ficou com? 5. Isto. Agora veja bem. Se você juntar esses dois grupos, quantas vezes o 5 cabe aqui de volta no 10? Quantas É. vezes? Quantos grupos com 5 tem aí? 2. Então, quantas vezes o 5 cabe no 10? 2. Isto. Tá vendo só, gente? Então, as ideias trabalhadas anteriormente voltam aqui na divisão propriamente dita. Veja que quando a Anitta, voltando aqui, ó, quando a Anitta fez, ela tirou daqui, tá vendo? O grupo com 10, ela tirou. É uma subtração também. Ela tirou e levou para um outro lugar, entregou para a pessoa. Tá aqui. Tirou novamente, tá? Ela também poderia ter feito tirar um para você, um para você, um para você, um para você. Ela poderia ter seguido outros caminhos, tá? Então, é a ideia de subtração aqui, sucessiva. Vai subtraindo, subtraindo até esgotar, até zerar a quantidade. Agora vamos para outro exemplo aqui. Agora, Anitta, 12 divididos para 3 pessoas, tá? Vamos lá. Tá. Pegue 12. Tá bom. Já tô pegando 12. Aqui. Isto. Agora, você vai dividir para 3 pessoas. Aqui. Certo, eu vou virar a folha aqui para aparecer lá no vídeo, tá bom? Isto. Tá bom. Aqui. O que significa essa setinha aí? Significa que eu vou ter que dar pra cada pessoa. Isto, e aí tem que ser a quantidade igual, não é verdade? É. Então, comece a divisão. Não dá pra cortar aqui essa barrinha de 10. Isto, então o que eu vou você fazer faz? A troca. Então faz a troca. Eu vou trocar uma barrinha de 10 por 10 cubinhos. Isto. Aqui. Tem 10 aí? Tem. Isto. Agora, os dois que estavam do lado, junta aqui. Tem 12 aí agora, certo? Certo. Agora você vai fazer a divisão para as 3 pessoas. Eu vou pegar 3 pra você, 3 pra você, 3 pra você. Isto. Mas ainda tem para dividir. Então, eu vou Como? colocar pra você, pra você. Isto. Tá vendo que ela fez a divisão em 2 etapas? Primeiro ela dividiu 3 para cada um. Ainda tinha 3 aqui. Desses 3, então, ela distribuiu. 1 para cada. Ela dividiu. Então, ela repartiu. Ideia básica de divisão. Repartir igualmente. E esse ato de repartir, vocês observaram que ela tirou aqui, né? Primeiro ela tirou de 3 em 3. Foi uma subtração sucessiva do mesmo número. Ela fez, ó, 3, menos 3, menos 3. Sobrou aqui. Então, o que ela fez? Menos 1, menos 1, menos 1. Até esgotar. Então, nós temos aqui 12 divididos para 3 pessoas. Quanto deu para cada uma, Anitta? 4. Então, aqui o 4 é a resposta da divisão. A resposta da divisão é quanto cada pessoa recebeu. Vamos para um outro exemplo agora. Vamos colocar de lado aqui. E agora, Anitta, são 14 cubinhos divididos para 3 pessoas.
Então, pegue 14 agora. Tá bom. Então, eu vou pegar 10. Põe aqui o 10. Mais 4. Isto. Pronto. Agora você vai dividir para 3 pessoas. Como você vai fazer essa divisão? Primeiro tem que indicar a setinha aí. Essa setinha, gente, tá? É para facilitar. Eu não estou ainda no algoritmo. Primeiro tem que ser trabalhado as ideias, os conceitos. E o algoritmo serve simplesmente para facilitar. Não pode ser algo para decorar e a criança fazer na base do decoreba, tá? Então, as ideias, os conceitos são muito mais importantes do que a manipulação dos símbolos, tá bom? Agora, comece a divisão, Anitta. Dá pra cortar essa parte, então... Isso. Eu vou colocar esses 4 do lado para não confundir, tá bom? 4, 2. Isto, 4, 4, 2, que dá 10. Juntando com esses 4 aqui, ótimo, temos 14 aqui. Agora faça a divisão das 14 peças para as 3 pessoas. Tá bom. 4. Ops, veja aqui. 4. Isto. Agora me diz uma coisa, Anitta. Essas 2 peças que sobraram, que foi o resto, dá para dividir para as 3 pessoas? Não. Não dá, não é? Porque cada uma tem que ficar com quantidade igual. Se você for dividir, o que acontece? Vamos lá. Olha só o que aconteceu. Esta pessoa ficou com quantas peças? 5. E essa daqui? 5. E esta? 4. Pode isso? Essa pessoa pode ficar com menos? Não, então eu acho que eu vou tirar este e este e este. Põe aqui de Vou volta. colocar este. Isso mesmo, põe mais um aqui. Isso. Devolve aqui os 2, aqui, ó. Viu só que você não teve o que fazer com esses 2 aqui? Porque cada pessoa tem que ficar com a quantidade igual. Não pode pessoas ficarem com quantidades diferentes das outras, tá? Então, veja bem. Quantas vezes, então, este 4 aqui cabe no 14? Quantas vezes? Se você devolver isto, então... Na realidade, espera um pouquinho. Você pegou o 14 e dividiu para 3 pessoas, não foi? Sim. Quanto cada uma recebeu? 4. Então aqui, ó, a resposta aqui é quanto cada uma recebeu. Tá? Tá, então... Isto. Risca. Coloca o 4 do lado. Põe o 4 aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui. Muito bem. Então, 14 peças divididas para 3 pessoas, dá 4 para cada uma. Mas isso aqui, ó, não sobrou isso aqui? Isso aqui se chama resto. Então, qual é o resto dessa divisão aqui? Qual é o resto dessa divisão? É 2. isso. Então, escreva aí. O que você pode escrever aí? Resto 2. Isto, muito bem. Resto 2. 2. Põe o numeral. Então, o 2 vai ser assim. Isto. Então veja que essa divisão deu 4 para cada pessoa e sobraram 2 peças. Então é o resto, é uma divisão que não é exata. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, tá? A divisão é muito importante. É necessário desenvolver muito bem aqueles conceitos que nós vimos nos vídeos anteriores. Então pratiquem bastante aquelas atividades, tá bom? E divisão não é um bicho de 7 cabeças, aquela coisa monstruosa, que
todo mundo, né, acha. É somente praticar e prestar mais atenção aí nas relações entre as operações. Então aqui vejam que o 14, para dividir, foi feita a subtração, ó, sucessiva do mesmo número. E para ter certeza de que é 4, ó, quantas vezes aqui o 4 cabe no 14? Então cabe 3 vezes, que é isso aqui. Tá? Então 4 vezes 3 dá 12. E tem a ideia de juntar também. Então observe que a divisão, ela envolve a subtração, envolve a multiplicação, e envolve também a adição, envolve as outras 3 operações também, tá bom? Então, na próxima aula nós iremos desenvolver um pouco mais sobre o algoritmo usando o material dourado, e é lógico que nós vamos utilizar dessas ideias básicas. Forte abraço, até a próxima!